Amém, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui. Eu agradeço, pastor, pela oportunidade, porque a gente tem a oportunidade de errar, né? Tem a oportunidade de tentar, acertar. Isso é muito bom, porque eu não sei pregar, não sei ainda fazer esse tipo de coisa, mas eu estou tendo a oportunidade de errar aqui em família, que é a melhor coisa que tem. Porque eu estou na minha igreja e vocês me dão essa oportunidade de estar aqui, podendo falar alguma coisa que talvez não seja verdade, porque não tenho a experiência, não tenho a maturidade ainda, mas mesmo assim eu tenho a oportunidade. Por isso eu fico muito feliz e agradecido, pastor, porque o Senhor libera a minha vida para isso e libera portas do Senhor para a minha vida por causa disso. Porque muitos não têm essas oportunidades, é verdade. As pessoas têm chamado, as pessoas têm algum tipo de vocação e elas não são liberadas para isso. Elas são presas por pastores que não acreditam, por pessoas que não acreditam, e eu fico muito feliz, porque essa é uma igreja que acredita nas pessoas, nas limitações dela, na possibilidade dela errar, dela falhar, e mesmo assim continua acreditando. Amém? Então eu fico muito feliz e, ao mesmo tempo, eu sinto uma responsabilidade muito grande, porque o Senhor nos deu a vocação, a responsabilidade de ir pelo mundo e pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é uma responsabilidade muito grande. Aqui eu estou falando para muitas pessoas, mas pregar o Evangelho para uma pessoa, num PG, numa escola, numa faculdade, 1 a 1, também é uma grande responsabilidade. Porque você precisa conhecer para pregar, para falar sobre. E a incapacidade do homem de conhecer a Deus é muito grande, e é muito palpável, porque a gente é incapaz de conhecer a Deus por si próprio. Então, nós temos uma limitação intelectual que se limita ao plano terreno, que se limita às coisas que nós podemos ver. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma esperança, que é o Espírito Santo, que traz a iluminação de Cristo sobre as nossas vidas. Então, ao mesmo tempo que existe uma responsabilidade muito grande, existe também uma esperança que está no Espírito Santo de Deus. A palavra diz em João, se eu não me engano, 14, fala a respeito disso, que o Espírito Santo veio para falar e esclarecer as coisas que Jesus falou. Falar e esclarecer as coisas que ele já falou. Ou seja, ele já falou, já liberou, mas a nossa incapacidade de compreender nos faz precisar de um Espírito que nos esclarece aquilo que nós não entendemos. Então, baseado nesse Espírito, baseado no Espírito Santo de Deus, eu acredito que nós somos capazes de pregar a palavra. Eu acredito que com base nisso eu sou capaz de pregar essa palavra. Porque maturidade eu não tenho, vivência eu não tenho. Então, é por onde? É pela graça. É por aquilo que nós não merecemos, mas o Senhor nos entrega, nos dá como uma porção. Amém? Então, eu quero orar, antes da gente começar, para que o Espírito Santo, ele nos guie à verdade, ele nos esclareça essa verdade, porque nós não somos capazes de compreender as verdades espirituais, só pelo Espírito que habita no nosso ser. Amém? Feche seus olhos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Pai, a palavra que o Senhor ministrou sobre o meu coração, Pai, a palavra que o Senhor colocou para ser dita nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor venha trazer discernimento, venha trazer esclarecimento a respeito das coisas espirituais, Senhor, para que possamos ver o que visualmente, humanamente não conseguimos, Senhor, mas possamos contemplar aquilo que é espiritual, aquilo que provém do Teu reino, aquilo que não vem deste reino mundano, Senhor, mas vem do reino que está nos céus, Senhor, que vem no reino que foi entregue pelo Teu Filho Jesus a nós, Senhor. Então, em nome de Jesus, revela a Tua palavra, Senhor, revela as entrelinhas, Senhor, que estão descritas na Tua palavra, Senhor, para que possamos compreender a dimensão espiritual daquilo que o Senhor quer liberar sobre nós essa manhã. Senhor, nós clamamos porque dependemos totalmente, Pai, desse esclarecimento sobre nós, Pai. Dependemos totalmente, Senhor. É totalmente que nós dependemos, Senhor. Então, em nome de Jesus, pela Tua misericórdia e Tua graça, Senhor, libera sobre nós uma porção, Pai, do Teu Espírito que vai nos fazer discernir a Tua palavra nessa manhã, Senhor. Eu clamo em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Abre Daniel, capítulo 2, mas eu quero falar sobre um tema que o Senhor ministrou no meu coração no começo da semana, na segunda-feira especificamente, que é sobre o reino de Deus.
Bom, esse é um tema difícil, é complicado, mas é um tema pertinente, porque é um tema que Jesus, enfaticamente, ele diversas vezes fala sobre isso nas suas pregações. Nós vemos isso nos evangelhos, sobre o reino de Deus. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está chegando, se arrependam, o reino de Deus, o reino de Deus. E é um tema que está dentro do nosso contexto e nós precisamos nos atentar para ele, porque existe um reino que vai ser liberado sobre nós, que foi liberado sobre nós, mas será consumado no futuro. E eu vou explicar mais para frente. E em Daniel 2, nós vemos um dos textos que no Antigo Testamento apontam para uma promessa da vinda desse reino. Diversos textos na palavra do Senhor, no Antigo Testamento, apontam para uma promessa que virá um reino e se estabelecerá sobre a terra. Assim como ocorre nesse texto de Daniel 2. O texto de Daniel 2, ele conta um sonho que Nabucodonosor teve e que Daniel interpretou. Esse sonho, o rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia, era um grande rei, um imperador, e Daniel era um sábio do seu reino, era um homem conceituado, um homem inteligente, que era capaz de interpretar sonhos. No livro de Daniel, nós vemos isso por diversas vezes. Então, quando esse sonho vem sobre a vida de Nabucodonosor, Daniel vai e interpreta esse sonho. O texto é dividido em duas partes, do versículo 31 ao 45. Do 31 ao 35, nós temos o sonho. Ele descreve o sonho. A partir do 36 até o 45, ele faz a interpretação desse sonho. Então, basicamente, o que é o sonho de Nabucodonosor e o que esse sonho tem a ver com o reino de Deus? O sonho de Nabucodonosor é basicamente uma visão de uma estátua. Ele fala que essa estátua é gigante, é enorme e ela é terrível. Ela é dividida em 4 tipos de metais. A cabeça, que simboliza o ouro, o peito, que simboliza a prata, os quadris, que simbolizam o bronze, e as pernas e os pés. As pernas de ferro e os pés de um ferro misturado com barro, mas é o mesmo metal, é a mesma composição. E ele fala sobre esses 4 tipos de metais e essa estátua. E ele fala, é isso que você viu. Mas você também viu algo que é uma pedra que se soltou do céu, sem auxílio de mãos humanas, e ela atingiu exatamente nos pés, aonde está a composição do ferro com o barro, ou então do ferro com as pernas, em relação às pernas. E essa pedra, ela se soltou sem auxílio de mãos humanas, e ela destruiu toda a estátua. Ele fala que ela se tornou pó, ela foi esmigalhada, ela foi destruída completamente, a partir dessa pedra que tocou os pés dessa estátua. E ela foi totalmente destruída. E o que nós vemos é essa interpretação. Bom, eu vou ler do versículo 36 ao 45, você pode acompanhar ali, mas eu vou ler aqui. E aí a gente explica esse sonho e aponta para onde esse sonho está falando sobre o reino de Deus. No versículo 36 fala, ele já disse o sonho, já contou o sonho, agora ele vai interpretá-lo. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Então perceba que o reino do imperador Nabucodonosor representava a cabeça de ouro. A parte do metal que estava o ouro, que era a cabeça. Ele fala que você é a cabeça de ouro. E ele segue no 39. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra, no versículo 40. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. Aí no 40, no 42 e 43, ele fala sobre esse reino. E aí eu quero pular para o 44. E aí a gente chega no 44 e fala comigo assim, deu ruim. Deu muito ruim.
No versículo 44, na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse reino, esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos humanas, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Aleluia! Essa pedra, ela é uma pedra sem auxílio de mãos humanas. Então, o que isso significa? Significa que não é um reino terreno, mas é um reino espiritual. É um reino que não tem intervenção de mãos humanas, não tem ação de nenhum homem, não é por poder de nenhum homem, de nenhum tipo de imperador, de nenhum tipo de rei, mas é um tipo de rei celestial, um tipo de rei que não tem intervenção humana. E nós vemos pelo resto do livro de Daniel, que cada metal simboliza um reinado que já existiu, hoje não existe mais, hoje, no dia que eu falo hoje. Então, a cabeça de ouro nós vemos que é o rei Nabucodonosor, que é o primeiro imperador mundial, ele é o rei da Babilônia. Depois nós vemos o peito de prata, que nós podemos interpretar como o Império Medo-Persa, que sucedeu o Império de Nabucodonosor. Depois os quadris de bronze nós podemos entender como a Grécia de Alexandre o Grande, que dominou intelectualmente o mundo ocidental e até os dias de hoje nós vemos influência dessa Grécia. Depois as pernas de ferro, que simbolizam o Império Romano, e elas apontam para diversos aspectos desse Império Romano, que dominou todo o território europeu durante muito tempo. Então, nós vemos que esses reinos, eles simbolizam reinos terrenos que se estabeleceram. Mas também nós vemos que essa pedra que simboliza Jesus Cristo, porque diversos aspectos da palavra no Antigo Testamento apontam para Jesus como uma pedra, ele é pedra angular, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Ela aponta para uma pedra que vem sobre o Império Romano, e nós nas Escrituras sabemos que Jesus veio na época do Império Romano, e ela se estabelece, ela destrói todo o reinado que existiu desses 4 reis. Então, basicamente, o que Deus está falando é, beleza, os homens vão governar, vão dominar o mundo durante esse tempo aí, mas vai chegar um momento que eu vou intervir no negócio. Vai chegar um momento que não vai existir homem que vai dominar, mas eu vou estabelecer o meu domínio sobre a terra. Eu vou estabelecer o meu domínio. Através de quê? De um reino. E esse reino é espiritual. E aqui nós entramos num problema, porque esse reino, ele é espiritual, ele é físico, porque o que as pessoas que leram esse livro de Daniel, elas interpretaram? Elas interpretaram que viria um reino físico. Pensa você, veio Nabucodonosor, veio o Império Medo-Persa, veio a Grécia, veio o Império Romano. Eram reinos de proporções gigantescas, com impactos globais. Eles eram físicos, poderosos. Eles tinham domínio bélico, tinham domínio territorial. Como é que eles não imaginariam que viria um reino muito maior fisicamente? Pense comigo, se você estivesse lendo naquela época, se você não tivesse conhecimento que você tem hoje, você também não imaginaria isso? Eles imaginaram que viria um reino físico e se estabeleceria e destruiria todos os reinos da terra. Mas o que confronta o coração e que confrontou diversos corações, como nós vemos nos evangelhos, é eles esperando o reino físico e se estabelecendo um reino espiritual. Porque é essa a diferença. Deus usa o espiritual para intervir no natural. Toda a Bíblia nós vemos isso. Ele usa aquilo que é espiritual e intervém naquilo que é natural, naquilo que é físico. Ou seja, o espiritual também aponta para o físico. Ele manifesta o seu poder através do físico, mas ainda assim é espiritual. Então, em Lucas 17, a gente vai acompanhar ali, mas eu vou ler aqui, Jesus fala a respeito disso, ele fala sobre essa questão do reino espiritual, porque muitos questionavam a Jesus, falando, como é que é? Cadê o reino físico? Cadê? Você vem aí, filho de carpinteiro, não é nada? Quando é que você vai estabelecer o seu reino? Então, a gente vê no versículo 20, capítulo 17 de Lucas, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus, ou seja, não era qualquer tipo de pergunta, ele está sendo pressionado, ele está falando, como é que é isso aí, rapaz? E aí, o reino?
E por uma autoridade dentro da perspectiva da seita judaica, que eram os fariseus, aqueles que eram mais rigorosos com a lei, aqueles que tinham um maior escalão dentro da seita judaica, um negócio louco. E aí ele pergunta, é interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ou seja, ele já estava ali, já trouxe o reino, estabeleceu um reino espiritual, e ele está perguntando, e aí, quando é que vem o reino? Ele está falando de um reino físico. Jesus respondeu, então, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Em outras traduções falam, está dentro de vós, estão dentro de vocês, ou seja, o reino, ele está dentro de vocês. Você não vai dizer, o reino está aqui, o reino está lá, mas está dentro de você. Não é algo visível, mas ao mesmo tempo que Jesus aponta para algo invisível, ele também fala que vai se consumar em algo visível. Ele fala em Lucas 17, nós vemos aqui na continuação do texto, no versículo 22, depois disse aos seus discípulos, ou seja, aqueles que eram mais chegados, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra no céu, mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Ou seja, o que ele está falando é, beleza, eu estou estabelecendo um reino dentro de vós, mas eu vou ser rejeitado, eu vou ser coroado, eu vou voltar e vou estabelecer a nova Jerusalém sobre vocês, o novo céu e a nova terra, que é declarado em Apocalipse 21. Versículo 1, 2 e 3, Apocalipse fala sobre o novo céu e a nova terra. Então nós discernimos aqui que ele está falando de um reino espiritual, mas que será consumado em um reino físico. Então, no versículo 21 fala assim, então vi novos céus e nova terra, Apocalipse, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, ele está falando do físico, do humano, desta era, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém? Então ele está falando aqui exatamente sobre isso, sobre esse contraste do que eles esperavam e do que ele trouxe. Eles esperavam um reino visível, e ele estabeleceu um reino invisível, mas chegará um dia que ele será consumado em um reino visível, e isso é o que diz a palavra de Deus. Mas a questão é, o ponto é, nós estamos no reino invisível, amém? Nós estamos num reino que nós não podemos ver. Então, como é que se parece esse reino? Eu quero abrir em Lucas, capítulo 13, que Jesus fala exatamente sobre esse tema, versículo 18 ao 21. Só vou ler o 18 e o 19, perdão. Então, Jesus perguntou, com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves dos céus fizeram ninhos em seus ramos. Ou seja, ele está falando que é algo pequeno que é plantado dentro de vocês. E com o tempo, regado da maneira correta, ele floresce e ele se torna um fruto enorme, que irá se desenvolver, amadurecer e dará frutos, a ponto daqueles que estão em volta desfrutarem desses frutos, porque é algo que é impossível de não ver. Quando o reino de Deus cresce dentro de nós, é impossível de quem está à nossa volta não conseguir perceber. Pelo contrário, percebe e aproveita e desfruta desses frutos. Então, ao mesmo tempo que ele fala que o reino começa pequeno, ele fala de um processo de amadurecimento nesse reino. E esse processo de amadurecimento, ele é importante por diversos aspectos, porque nós não finalizamos quando somos salvos, mas a nossa caminhada começa. Começa um novo caminho, um novo trilho a se seguir. Algo que se inicia quando o reino de Deus é plantado, mas tem que ser desenvolvido. Tem que ser constantemente cuidado, regado, e de forma que você nem imagina, esse reino vai crescer. Então, esse processo de amadurecimento, ele acontece e ele é necessário, porque nós estamos com o reino de Deus dentro de nós.
E ele começa pequeno, mas se torna grande, desenvolve e dá frutos. Em Romanos 8:19, se eu não me engano, a palavra de Deus fala que a natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. A natureza criada aguarda com grande expectativa, não é pouca expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. A palavra em grego para filhos é ruios, é filhos maduros, filhos desenvolvidos. Em outras traduções nós vemos, descreve um filho que pode ser facilmente identificado como filho de alguém por ter traços muito fortes de caráter ou personalidade de seus pais. Ou seja, é um processo de amadurecimento que vai apontar a nossa vida para Cristo. Vai apontar o nosso amadurecimento, ao amadurecimento desse reino dentro de nós de forma progressiva. E isso acontece de forma progressiva. Então, o que a natureza espera? Espera que os filhos maduros sejam manifestados. Espera que a gente, como detentor do reino de Deus, desenvolva numa caminhada, cresça em desenvolvimento, seja ministerial, seja humano, em diversos aspectos, mas a gente desenvolva e cresça em amadurecimento, a ponto das outras pessoas desfrutarem desse amadurecimento, desses frutos. Amém? Então, dentro dessa perspectiva do reino, dentro dessa perspectiva de amadurecimento, eu quero abordar alguns aspectos com vocês. Eu vou falar de muitos textos, porque eu acredito que, baseando o que eu falo em textos, a gente tem uma verdade mais revelada, fica mais claro e fácil de entender. Então, esse reino está dentro de nós, e ele precisa ser amadurecido. E eu quero falar sobre os processos desse reino e alguns processos que envolvem os aspectos desse reino. E o primeiro é arrependimento. O arrependimento é algo necessário. Quando nós vemos na pregação de Jesus, a primeira coisa que ele fala é arrependam-se. Em Marcos 1:15, se eu não me engano, ou 14, ele fala: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. O que foi dito nas Escrituras está cumprido, por isso arrependam-se. É chegado o reino de Deus. E o que é arrependimento? Também no grego é metanoia, é mudança de mente. Alguns estudiosos dizem que no grego metanoia era usado como um código no exército. Basicamente, se você estava andando nessa direção e o imperador, o centurião, a pessoa que estivesse guiando o exército falasse metanoia, você dava um giro de 180 graus e voltava exatamente para o lado oposto. Ou seja, não quer dizer que você vai deixar de fazer alguma coisa, mas você vai fazer ao contrário daquilo que você estava fazendo. É exatamente o contrário. Então, arrependimento. O que é o arrependimento? É uma mudança total de parâmetro, de perspectiva, de escolhas. É uma mudança total de mente, uma mudança total da sua moral, da sua ideia, das suas concepções, para que o reino de Deus entre em vós. Essa palavra é muito clara, porque o Senhor fala a respeito disso numa das primeiras bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, versículo 3, ele fala basicamente sobre arrependimento na primeira bem-aventurança, e ele aponta para uma pobreza espiritual. Ele fala assim: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ou seja, o que ele está falando aqui, o que é pobreza em espírito? Em algumas traduções fala humildade em espírito. É o reconhecimento da nossa natureza pecaminosa. É o reconhecimento da minha limitação de viver diversas vezes e de maneira recorrente no pecado. Eu sou limitado e por isso eu reconheço isso. E a partir desse reconhecimento de uma pobreza espiritual, eu me arrependo, porque eu preciso ser sustentado. Eu preciso ser sustentado por alguém que tem uma riqueza em espírito. E o nosso maior apontamento e aquilo que nós podemos tomar como exemplo é o posicionamento de Jesus na cruz. Em Filipenses 2,6 fala que ele se humilhou, ele se tornou como servo, ele se fez servo, ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas ele se entregou aos homens para salvá-los. Se Deus, que é Jesus também, ele não se apegou ao fato de ser Deus, por que eu me apego a uma falsa riqueza espiritual? O que o texto está falando é: se você
consegue ser humilde em espírito, teu é o reino. A capacidade de você reconhecer quem você é, a sua limitação, vai ditar se você é do reino ou não. O reino é de vocês, porque vocês reconhecem. E vocês se arrependem dessa condição pecaminosa que vocês não queriam ter. Mas esse arrependimento, ele tem como requisito você reconhecer essa pobreza espiritual. E é o que o texto está falando. Ele está falando, bem-aventurados estes, que são humildes em espírito, porque deles é o reino. Ou seja, a entrada no reino, ela não provém da sua conduta, mas sim do reconhecimento do seu coração de que você é pecador. Ela não vem pelo que você faz, mas pelo que o seu coração reconhece que você é. Entenda e compreenda que aquilo que você faz não vai justificar a sua entrada nos céus. Aquilo que você fizer nessa terra, não há nada que você possa fazer para justificar a sua entrada nesse reino. Só o seu reconhecimento dessa limitação. Quando você bater a porta lá nos céus, eu espero que Davi abra para mim, você vai ter que falar, olha só, eu não posso estar aqui, mas eu creio em alguém que foi capaz de me redimir de todo o pecado. E por isso, eu quero entrar de forma humilde, de forma que eu reconheça a minha pobreza espiritual, porque eu quero entrar. O Senhor fala do contraponto em uma parábola, a respeito de um fariseu em Lucas 18, pode abrir. Em Lucas 18, ele fala sobre um fariseu e um publicano. Ele fala sobre o contraste de duas pessoas que eram totalmente ao contrário. Um era 8, o outro era 80. Era um negócio totalmente diferente um do outro. Então, ele fala exatamente sobre isso, sobre conduta e a capacidade de reconhecer a limitação. No versículo 9, eu quero ler com você até o 14. Perdão, do 10 ao 14. Ele conta a parábola, Jesus conta a parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. A gente vê isso por aí. Mas o publicano, já o contraste, o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Então Jesus diz, eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então entenda que não é a capacidade de justificar os seus pecados, ou então de fazer aquilo que é justo, mas é o seu reconhecimento da sua natureza que é limitadora, porque ela é cheia de pecados, cheia de falhas. Quando você reconhece isso e clama por misericórdia, teu é o reino. Você vai entrar no reino. Então não vai entrar no reino os melhores da visão desse mundo, do que nós podemos dizer que são os melhores, mas aqueles que reconhecem quem são os piores. Então esse é o contraste, é isso que Mateus 5,3 fala a respeito da pobreza em espírito, é o reconhecimento da sua limitação natural de pecado, e ao mesmo tempo o clamor pela misericórdia do Senhor, dizendo que você não é capaz, mas você precisa. Então, a sua justiça não justifica a sua entrada nos céus, mas a justiça que está em Cristo justifica a sua entrada nos céus. A justiça de Cristo é diferente da nossa justiça. Justificação do homem pelo homem não entra no reino de Deus. Mas a justiça de Cristo que foi estabelecida junto com o seu reino. Por isso buscai o reino e a sua justiça. Essa justiça foi estabelecida para te dar uma chance. E essa chance tem que ser agarrada como? Reconhecendo quem você é, a sua limitação de pecado e se arrependendo. Porque você precisa de algo que você não tem. Amém? Então, arrependimento é um dos aspectos principais dessa questão do reino de Deus. Por isso que ele falava, arrependam-se, pois é chegado o reino. O arrependimento está interligado e conectado diretamente com a entrada no reino de Deus. Amém? Mas esse arrependimento, ele traz uma nova perspectiva, uma nova visão, algo que vem não dessa terra, mas vem dos céus. Esse arrependimento e esse reino de Deus, eles trazem uma nova mentalidade em Cristo Jesus.
Entenda, um reino, ele é dotado de um líder, de um rei, de um território, de um povo. Nós acreditamos que o nosso rei é Jesus, é o nosso Deus. Nós acreditamos que o nosso território vai ser a Nova Jerusalém. Nós acreditamos também que nós somos parte desse reino, nós fazemos parte desse reino, mas um reino também tem como característica a sua cultura, a sua forma de pensar. Qualquer cidade, no Brasil, por exemplo, você vai para cidades diferentes, cada cidade tem sua cultura. Às vezes, cada país, se o país é menor, ele tem uma cultura só, se o país é maior, ele tem mais miscigenação, mais mistura. Mas nós vemos que cada território, cada lugar específico possui uma cultura e uma mentalidade. E essa mentalidade, ela é trazida com o reino de Deus. Deus, quando traz o reino dele sobre a terra, ele vai de confronto com diversos aspectos. E dentre eles está a mentalidade desse mundo. Nós falamos aqui sobre a Grécia no sonho de Nabucodonosor. A Grécia dominou e domina até hoje. Domina não, mas influencia até hoje a respeito do nosso intelecto, daquilo que nós pensamos. Muitos estudiosos perguntam por que a Grécia faz parte dessa composição dos reinos, se ela não teve uma expressão tão grande quanto os outros, assim, numericamente ou de território, mas ela teve uma expressão cultural, de conhecimento racional muito grande. Ela dominou e domina o Ocidente até hoje a respeito disso, dessa coisa do intelecto. Nós estudamos desde o nosso 6º ano na escola até a nossa faculdade, estou estudando sobre os filósofos. E os filósofos da Grécia. Ou seja, foi estabelecida uma forma de pensar, uma concepção que é desse mundo, que foi estabelecida por homens. E o que Jesus veio trazer? Ele veio trazer uma nova cultura, ele veio trazer uma nova mentalidade, uma nova forma de se pensar, uma nova forma de olhar para o mundo, uma nova perspectiva a respeito da eternidade, de como eu lido com o outro, de como eu lido com as minhas coisas. E essa nova mentalidade, ela está interligada literalmente com o nosso comportamento. Porque nós temos que entender que essa nova mentalidade é trazida por Cristo, nós precisamos aceitar essa mentalidade. Em João 3, o Senhor se encontra com Nicodemos, versículo do 1 ao 6, que eu vou ler, e acontece um diálogo muito interessante, e ele fala sobre um novo nascimento. Nicodemos era uma autoridade, era um fariseu, uma autoridade entre os judeus, e ele veio a Jesus falar algo. E Jesus responde a ele uma coisa totalmente diferente, uma coisa que ele não esperava. Jesus fala assim, em resposta Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Nicodemos indaga, ele pergunta, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Então Jesus responde, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, ele está falando de um novo nascimento. E o novo nascimento significa o quê? Quando o bebê nasce, ele nasce sem visão nenhuma do mundo. Ele nasce sem perspectiva, sem mentalidade nenhuma. Então, o que Jesus está falando vai chegar um momento, para que você entre no reino, você vai precisar nascer de novo. Ou seja, iniciar uma nova caminhada, com novas perspectivas, com uma nova mentalidade, para que você entre no reino. Então entenda, para que você entre no reino, é preciso ser um com Cristo, em sua mentalidade, nas suas percepções, naquilo que ele acredita como certo, naquilo que ele acredita como errado, e não nas suas concepções, porque a concepção desse mundo é uma, a concepção do reino é outra. E enquanto a gente tentar entrar no reino com a concepção do mundo, a gente vai ter a porta fechada. Entenda, aquilo que você acha, que você vê em relação ao mundo, não é aquilo que Deus vê em relação ao mundo. Você é pecador, então você precisa todos os dias clamar por uma renovação de mente. A palavra em Romanos 12 fala sobre isso. Renovação da mente. Mas por que renovação da mente? Basicamente, como eu falei, o nosso comportamento é ditado pelo nosso pensamento. Ou melhor, o nosso pensamento dita o nosso comportamento. A maneira com que eu penso dita o que eu faço, ou não é? Aquilo que eu estou fazendo é intrinsecamente ligado àquilo que eu penso, àquilo que eu imagino.
Por isso que a pessoa que faz tal coisa, ela pensa tal coisa, a gente consegue discernir. Então, o que Jesus fala em Romanos 12? Ele é claro quando vai dizer, apóstolo Paulo, perdão, ele fala para a carta aos Romanos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele está falando? Parem de pensar como o mundo pensa. Estabeleçam uma nova perspectiva de pensamento. A perspectiva que Jesus estabeleceu através do seu reino. Esse reino que está dentro de vocês. À medida que esse reino entra, esse reino é plantado, esse reino cresce e desenvolve um caráter, uma forma de ver. E essa forma, ela aponta para Jesus. Então, a maneira que você pensa vai apontar para a maneira com que Jesus pensa. Então, quando o mundo olha para a igreja, ele vai olhar para você, ele vai ver a maneira que você pensa, ele vai ver a maneira que Jesus pensa. Então, a responsabilidade é muito grande, porque para entrar nesse reino e para expressar o reino de Deus na terra, eu preciso pensar como Jesus pensa. E essa mentalidade confronta totalmente a minha humanidade, o meu pecado, aquilo que eu sou, aquilo que eu nasci aprendendo, que é ganhar as coisas para mim, servir ao meu próprio eu. Mas Jesus fala: sirva ao próximo, entregue a sua vida para o próximo, faça exatamente ao contrário. Lembra da metanoia? Se eu estou para cá, faz para lá. Se você rouba, agora dê aos pobres. As coisas mudam quando o reino de Deus entra, porque o nosso pensamento muda. As nossas ações vão mudar, porque o nosso pensamento será transformado na renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Entenda isso, porque é uma dinâmica do reino. É uma dinâmica do reino que ele propõe para nós. Beleza, você quer entrar no reino? Renovem a sua mente. Transformem totalmente a maneira com que vocês vão pensar, com que vocês vão agir. E não estabeleçam a forma de pensar desse mundo, mas estabeleçam a forma de pensar do reino de Deus. Acho que na sociedade que a gente vive, tudo precisa ter um retorno para nós, não é? Acho que a pergunta é: o que eu vou ganhar com isso? É sempre isso. Eu sempre preciso ganhar alguma coisa para fazer o que eu faço ou para pensar do jeito que eu penso. E Jesus pensa exatamente ao contrário. Ele vem quebrar esse pensamento de que eu preciso servir ao meu eu, quando na verdade eu preciso servir ao próximo, eu preciso entregar a minha vida. Se o mundo está pregando, viva a sua vida, seja feliz, Jesus está falando: morte, morra para esse mundo, morra para aquilo que eles estão pensando. Todas as coisas se fizeram novas. O Senhor fala isso na sua palavra. Então, as coisas começaram a partir de um novo nascimento, uma nova perspectiva a respeito do mundo, das coisas. Então, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É uma nova mentalidade. Por isso que as pessoas, a gente fala que elas são totalmente transformadas com o encontro de Jesus. Porque elas mudam totalmente a maneira de pensar, a maneira de ver o mundo. Logo, elas mudam o seu comportamento. Porque o seu comportamento é ditado pela maneira que você pensa. Então, devemos transformar. E aqui eu quero ir para o terceiro aspecto, que é o papel da igreja no reino de Deus. Entenda, o reino de Deus não é a igreja. Eu quero explicar isso, porque o Senhor fala que o reino de Deus está dentro de nós. E nós somos a igreja. Amém? Nós, seres humanos, nós somos o templo do Espírito Santo. E nós representamos a igreja de Cristo na terra, que Ele é o cabeça, Ele é o rei da igreja, Ele é o dono da igreja, e nós somos os representantes dEle na igreja. Então, nós, como igreja, a igreja em si não é o reino de Deus, mas nós somos a igreja. E nós temos o reino dentro da gente. Em Lucas, eu acho que 17, 21, nós falamos a respeito disso. Nós falamos que o reino, não estou achando agora, mas o reino está dentro de nós. Amém? Nós lemos isso no começo. Então, o reino está dentro da gente. Se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus, isso, está entre vocês. Em algumas traduções, como eu falei, fala dentro de vós. Então, o reino está dentro da gente, nós somos a igreja. Então, a igreja não é o reino, mas a igreja é o meio pelo qual Deus, o reino de Deus, vai operar na terra. Compreenda, porque
nós não somos, a igreja não é o reino, mas nós somos a igreja. E o reino de Deus opera dentro de nós, e nós que somos a igreja operamos na terra. Ou seja, a igreja é o meio pelo qual Deus se manifesta aqui na terra. Nós somos a igreja, e Ele se manifesta com o seu reino dentro de nós, através das nossas vidas. Então, a operação do reino de Deus ocorre através da igreja. E a responsabilidade é muito grande, porque expressar o reino de Deus na terra é uma responsabilidade muito grande. A igreja tem essa responsabilidade, porque Ele manifesta o seu poder, o seu reino, a sua justiça através da igreja. O reino de Deus é manifestado através da igreja. Então, existem diversos aspectos que a igreja pode manifestar o reino de Deus na terra. Existem diversos aspectos mesmos. A gente pode falar de operação de milagres, a gente pode falar de manifestação de poder, a gente pode falar de cura, de pregação do evangelho, mas eu quero falar de 3 aspectos muito importantes, de como manifestar de forma prática o reino de Deus na terra. A primeira coisa é perdoar da mesma forma com que Cristo nos perdoou. A igreja tem um papel fundamental de perdoar aqueles e aceitar aqueles que estão em pecado. Por quê? Porque um dia você se arrependeu do seu pecado. E agora o seu papel é perdoar aqueles que necessitam do mesmo perdão que você já precisou. A sua capacidade de perdoar vai ser a mesma medida para que as pessoas se rendam a esse reino. Porque se você julga e não perdoa, você está fazendo exatamente o contrário do que Jesus fez contigo. O reino de Deus é expresso quando você perdoa da mesma forma com que Cristo te perdoou. Então, nós vemos em Mateus, nós vemos Mateus 6,12, a respeito disso, a oração do Pai Nosso, que mostra essa dinâmica claramente. No versículo 12 fala, perdoa as nossas dívidas, nós estamos falando com Deus, assim como perdoamos aos nossos devedores. Você quer ser perdoado pelo Senhor? Perdoe aqueles que te ofendem, perdoe aqueles que te devem, perdoe os seus inimigos. Porque a dinâmica do reino é essa. Beleza, você quer ser perdoado? Perdoe aqueles também que te ofendem. Porque da mesma forma que eu te perdoei, você precisa perdoar. A dinâmica é essa, amará o teu Deus de todo o coração, toda a sua mente, todas as suas forças, e amará o teu próximo. Esse amor a Deus, ele deve abundar para o amor ao próximo, ao amor ao outro, porque senão não faz parte do reino de Deus. E essa é a dinâmica, porque se eu não sou capaz de perdoar o outro, Jesus não vai me perdoar. Às vezes a gente não se sente perdoado, mas se você perdoar aqueles que te ofendem, às vezes isso é transformado, porque a sua capacidade de receber perdão está diretamente ligada com a sua capacidade de perdoar. Amém? Então, perdoe aqueles a quem necessitam de perdão, assim como Jesus te perdoou. A outra dinâmica é a prática da justiça. O que é justiça? Basicamente, posso dizer que é a harmonia entre o homem e Deus. Basicamente, é uma conduta, é algo que se estabelece, que se encaixa perfeitamente. Jesus fala a respeito da justiça com seus discípulos, e ele diz que a justiça tem que ser muito maior do que a dos fariseus. Em Mateus 5 ele fala isso, versículo 20, olha só o que Jesus fala para os seus discípulos: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou seja, o que Jesus exige de nós é uma justiça maior daqueles que são legalistas e fiéis totalmente à lei. O que ele está falando é que você que possui o reino de Deus dentro de você, você tem que exceder em justiça. Você tem que manifestar a justiça de forma muito mais abundante do que aqueles que estão no mundo manifestam. Do que aqueles que não creiam que eu sou o Senhor se manifestam. Ou seja, o que ele está falando é de exceder em justiça. Logo em sequência, no versículo 38, Jesus fala sobre isso. Sobre exceder em justiça. No versículo 38 ele fala: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ele está falando da lei de Talião. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele também 2. Dê
a quem lhe pede e não volte as costas àqueles que desejam pedir-lhe algo emprestado. O que ele está falando é, se o mundo está pedindo uma coisa, dê muito mais do que você pode oferecer, dê muito mais do que ele está te pedindo. Se ele está pedindo uma milha, dê duas. Se ele está pedindo a túnica, dê a capa. Se ele está pedindo alguma coisa, dê muito mais do que aquilo que ele está pedindo, porque essa é a dinâmica do reino, exceder em justiça. É assim que a igreja manifesta o reino de Deus na terra, porque pensa só, o que Jesus fez? Jesus fez muito mais do que a gente merecia. Ele pagou uma dívida que a gente não merecia que fosse paga. Ou seja, ele está falando, se eu paguei essa dívida que vocês não mereciam, exceda em justiça, porque essa é a dinâmica de como eu me expresso. Eu me expresso dando muito mais do que aquilo que você pode imaginar. Eu me expresso dando muito mais do que aquilo que você pode pedir, porque eu sou Deus e vocês estão no meu reino. Então, manifestar a justiça de Deus é exceder essa justiça numa dinâmica de que você vai dar muito mais do que aquilo que estão pedindo. Amém? Se eles estão pedindo algo, dê muito mais, porque você expressa o reino de Deus na terra. Isso confronta, porque a gente quer dar exatamente o estritamente necessário. Eu trabalho como jovem aprendiz no SESC e, desde o começo, o jovem aprendiz é complicado, porque você sempre chega na empresa e você é o menor no escalão de todo o escalão. Tem a hierarquia, você pensa num baixo escalão, você é ele. E aí você entra e a dinâmica é que você sempre tem que dar além do que te pede. Na verdade, o normal já é dar além do que te pede. O anormal é você dar além do que te pede. Porque é aí que você vai ser notado. Então, é essa mesma dinâmica. Para que você expresse o reino de Deus, você tem que dar muito além daquilo que é a justiça dos fariseus e justiça desse mundo. Nós temos que representar Cristo na terra. Representar um reino que não é desse mundo. E esse reino é expresso em justiça abundante. E nós devemos expressar essa justiça, exceder nessa justiça. E o último ponto desse terceiro aspecto é a respeito de semear a semente. No começo eu falei sobre a semente de mostarda, que ela entrou dentro de vocês e ela começou a crescer. Agora o seu papel como igreja é semear a semente, sair a semear a semente. Nós temos a parábola do semeador que aponta para algo muito espiritual, que é a semente que você recebeu e deu frutos. Agora você pega essa semente e sai a semear. O interessante na parábola do semeador é que ele semeou em todas as terras, sejam elas boas ou ruins, de forma abundante. Da mesma forma, você deve semear essa semente a todos de forma abundante. Não importa quem está recebendo a semente, não importa se ela não germine, se ela não dê frutos, a semente tem que ser liberada. E essa responsabilidade como igreja, como representante, como operador do reino de Deus na terra, é sua. É sua responsabilidade de sair a semear a boa semente, porque a semente que te alcançou, essa semente vai alcançar outros povos, outras pessoas que vão desfrutar dessa semente, e o reino de Deus vai se estabelecer na terra, porque essa semente foi recebida por você, germinou, amadureceu, deu frutos, e agora você sai a semear a mesma semente que você recebeu. É um chamado a todo cristão, é um chamado a todo operador do reino de Deus na terra, que é a igreja. É um chamado do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é uma criatura, não é um povo específico, não é uma pessoa específica, mas é a toda criatura. Nós precisamos sair e semear a semente que o Senhor plantou nos nossos corações, e isso é um chamado perpétuo para a tua vida. É um chamado perpétuo para a sua vida como um todo. Tudo que você faz deve ser para semear essa semente, deve ser para expressar o caráter de Cristo e a mentalidade de Cristo na terra. Você deve exceder em justiça, você deve praticar o perdão, você deve semear a semente como um propulsor do reino de Deus, como aquele que vai propagar aquele reino que domina sobre toda a terra, que venceu todos os reinos, e nenhum reino se estabeleceu depois, nenhum reino subsistiu depois do estabelecimento do reino de Cristo na terra. Nenhum reino se levantou, Napoleão, Hitler, qualquer um que você pense, nenhum reino
fisicamente se estabeleceu na terra depois do reino de Deus. Ou seja, ele está dominando. Ele está dominando a terra, os 4 cantos da terra é dominado pelo reino de Deus. E pessoas que representam esse reino na terra. Se nós não somos representantes, nós estamos falhando com o nosso Senhor, com o Rei de Reis, com aquele que é Senhor dos Senhores. Ele falou, domine sobre toda a terra. Então Ele é o dominador dos dominadores. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que entrega a semente e fala, vai semear, vai entregar você também. A responsabilidade está contigo, está na tua mão, não está mais comigo. Eu já fiz a minha parte, agora saia a semear. Entregue a semente, porque é o seu papel como propulsor do reino de Deus, como operador do reino de Deus na terra. Amém?